Você que está com interesse aí de colocar próteses, estou falando, a prótese de silicone mesmo. Você fala, mas eu não sei quanto colocar. Tem gente que coloca demais e aí fica complicado. É um caso sério que a gente sabe. Então, agora, que tal a gente entender? Tudo certinho. Agora virou. Eu tava ali, vamos embora. Agora virou. Você entender qual prótese vai legal aí pro seu biotipo, para não errar. Tem gente que até que fica com problema aí na coluna. Então, deixa eu conversar rapidinho com o Marcelo. Olivan, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa, eu vi que você trouxe várias próteses, porque não para de aparecer mais, né? Sempre aparece uma novidade aí no mercado, né? E isso que é legal, pra gente ficar inteirado. As mulheres querem mais natural possível, não é, Marcelo? Eu te diria que existem faixas, vamos dizer assim, a cabeça da mulher vai mudando conforme a idade. A paciente mais nova tem uma preferência, tem um tipo de perfil. Aquela paciente a partir dos 30 anos já mudou um pouco, aos 40, aos 50. E as próteses buscaram a queixa dessas mulheres, o tipo de mama dessas mulheres, o tipo de tórax dessas mulheres e desenvolveram alguma grade material com diversas formas, diversos formatos que agradassem todos os perfis para todas as idades, eu diria. Tá. Então a gente tem algumas particularidades. Tá certo. Tá? Eu quero começar mostrando aqui os modelos que a gente tem. A gente vai dando exemplo o que fica legal para o biotipo aí, dependendo do seu caso em casa. Este aqui, me conta esse aqui, vai de acordo com qual biotipo? Então, Marise, aqui é o seguinte, esse aqui, eu separei aqui, a gente tem dois grupos de próteses para a gente facilitar, tá? Então vamos separar. Eu separei as próteses anatômicas e para esse lado as nossas próteses redondas. Tá. Vamos falar das próteses redondas primeiro, que são as mais comuns, todo mundo conhece. É o mais pedida, que elas querem mais? Normalmente, são as mais pedidas. Por quê? Porque dá uma projeção, um colo maior, aquela paciente assim mais jovem, quando começou, aquela vontade de ter uma prótese grande, ter um peito grande. Essa foi a primeira prótese que atendeu, a primeira prótese que tinha, antes de toda a evolução para as próteses anatômicas. Tá bom. Então, como é que funciona essas próteses redondas? Como que funciona? A gente tem aqui um modelo de uma prótese redonda, tá? O que tem a prótese redonda? Ela não tem uma forma definida. Tá. Se você olhar, qualquer posição que a gente coloca essa não prótese, tem. ela vai dar o mesmo efeito na paciente. Tá. Qual que é o efeito que se procura? Aí depende muito da projeção. Você pode ter uma prótese, uma projeção menor, uma projeção maior. Quanto maior a projeção dessa prótese no peito dessa paciente, mais projetada a mama, maior a mama e maior aquele efeito de colo. Tá. Então, quanto maior a gente tem aquele aspecto todo. Só que a mama não é assim. A mama feminina não é uma mama redonda. Isso aqui é um efeito, de certa forma, artificial que a gente cria na mama. Mas muitas mulheres gostam desse efeito. Exatamente, mas muitas também não gostam. A gente é bem precisa atender os dois isso. públicos, tanto aquele público que prefere esse colo alto, essa mama projetada, quanto aquela mulher que quer ser discreta, ela quer ter um peito para ela não quer ter um peito para mostrar para todo mundo. Então, esse tipo de prótese é mais comum, que você vê, que você reconhece com facilidade, seja numa praia, em algum lugar. Muitas artistas usam, né? Muitas. Você vê ali na revista, você olha, nossa, mas que bonito, né? Mas aí você vê, ela fez todo um procedimento cirúrgico, ela está colocado. Aí que você não sabe, tem muita artista que você olha, que você fala assim, esse peito é muito bonito, você fica na dúvida se é prótese e eventualmente é uma prótese anatômica. Que legal, mas eu acho esses mais bonitos, sabia? Então, porque essa prótese, o que acontece? Se eu começo a aumentar demais, a gente perde a forma da mama e ganha a forma da prótese. Então fica o quê? Um peito redondo. Então esse estilo, esse formato redondo que a gente está falando aqui, Por vai para qualquer biotipo, vai do gosto da mulher, vai do gosto da mulher. Esse pode se encaixar em qualquer biotipo, tá? A outra linha já é conforme o biotipo da pessoa. As mulheres não são todas iguais. Você, por exemplo, é bem estreitinha e alta, mas a mulher pode ser mais baixa e mais larga, ou ela pode ter uma simetria de tronco, ser bem proporcional. Então foram desenvolvidos linhas de próteses que se encaixem para cada mulher, igual roupa. Você sabe qual que é a roupa que cai bem para você. Então existe o tipo de prótese que cai bem para você. E como que vocês fazem essa medição aí? Então, a prótese ela vai entrar na sua mama, tá? Então o que determina essa prótese é o quê? O tamanho da sua mama, o tamanho da sua caixa torácica, a altura da mama,
a largura, a distância que a gente planeja deixar entre as duas mamas. Ou seja, a gente tira algumas medidas mesmo, tira umas medidas. Vamos supor, eu meço o seu tórax, eu tenho 10 centímetros de largura, uma medida, por exemplo. Tá? Então eu pego uma prótese que eventualmente se encaixe num tórax de 10 centímetros. Se eu pegar uma prótese menor, que tenha 6, 7 centímetros, vai faltar. Tá. Se eu pegar uma outra prótese que seja mais larga, vai passar do seu tronco, vai passar da sua mama e você vai ficar o quê? Deformada. Mas não tem paciente que insiste, fala, eu quero desse jeito. Claro que a vontade dela também, né, tá ali, né, conta bastante, mas vocês acabam fazendo se isso pode prejudicar, ela pode vir a se arrepender? Eu acho que assim, quando a paciente insiste que quer e você tem certeza que aquilo não vai trazer um benefício, você precisa explicar muito bem. Porque o que normalmente, por que ela quer tanto, é falta de orientação. Tá. Se ela olhar, se você explicar o porquê que aquele modelo de prótese é o adequado para o tronco dela, qual tipo de resultados que a gente vai ter, quanto tempo vai durar essa prótese, porque prótese também não é igual uma bolsa. Comprei uma bolsa marrom grande que eu sempre quis. Não, é um procedimento cirúrgico Usei sério. 30 dias, não gostei da bolsa, você larga. Agora uma prótese vai ficar com você 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que ter a expectativa de longo prazo daquele resultado. Até vou deixar uma pergunta no ar, vou dar um recadinho e já volto. Pode acontecer da pessoa se arrepender na sequência e chegar para você e falar, eu não gostei, tira. Ela pode fazer isso ou não? Eu já volto. Já volto para a gente continuar a conversa. Deixa eu voltar com o nosso assunto aqui sobre as próteses de silicone, que fez a cabeça das mulheres, que fica bonito, valoriza, ainda mais depois de um tempo que a lei da gravidade, né? Atinge todo mundo, né? Atinge, é normal. E a gente é vaidosa, não tem jeito. Então, voltando naquela história toda. O que acontece? Por mais que os médicos informem a paciente, falam, olha, é isso, é assim que vai ficar, você tem certeza, deu todas as orientações, ela fez o procedimento cirúrgico, o resultado ficou muito bom, mas ela ficou insatisfeita. Como que é feito isso? Tem como ela tirar essa prótese? Tem, mas aí a gente tem duas situações. Vamos supor, ela colocou a prótese e ela achou pequena, ou ela colocou aquela prótese e achou grande. Uma das duas situações que aconteceu para ela ser motivada a ter uma troca naquela prótese. Tá. Achar pequena é comum ao longo do tempo, todas acabam achando, porque a mama dá uma diminuída ao longo do tempo, com o fato da própria prótese ter lá, sai aquele edema, aquele fator inicial, e acaba achando que diminuiu um pouquinho, mas isso dificilmente estimula uma troca, porque já foi combinado antes um tamanho. Se for para aumentar, não tem muita dificuldade, você pode partir de uma prótese, para outra é tranquilo. Se o corpo dela comportar, você pode aumentar essa prótese. Se você reduzir, aí a gente tem um efeito parecido com aquelas mulheres, por exemplo, que engravidaram, tiveram aquela mama que cresceu muito, aí aquela mama murchou. O que acontece? Cai. Cai sobre a pele. A gente vai ter esse mesmo efeito com a prótese. Então, se de repente você botou uma prótese, que sempre quis ter um peito super grande, você botou uma prótese enorme, nossa, e depois você se arrepende e tira essa prótese, poder tirar você pode, só que essa sua mama não vai ser igual a mama antes da cirurgia. Por isso que é bom pensar direitinho. Vai ser uma mama com queda. Em falar em cirurgia, tem a Maitê, que é uma telespectadora aqui do Você Bonito, um beijo, linda. Ela falou que tem bastante seio. Aí ela quer fazer primeiro o procedimento, né, de redução, para depois colocar o silicone. É certo esse procedimento? É assim que ela tem que fazer? Ou dá para fazer os dois de uma vez só? Então, esse já começa a ser situações individuais. Muito específico. Isso não existe como a gente dizer assim, serve para todo mundo, dá para todo mundo. Né? As duas coisas são possíveis, que você me perguntou, as duas coisas são possíveis. Então a gente pode, existem tanto casos que você tem que tirar a mama e colocar uma prótese, onde a gente faz muito isso. Paciente que tem algum familiar com algum histórico de câncer de mama, precisa tirar a glândula mamária, você já faz uma reconstrução imediata com prótese, tá? Outros casos, você fazer em 2 tempos. Você reduz a mama, deixa num volume menor e depois de um tempo também faz a inclusão da prótese.
Só que aí precisa ver, é muito difícil eu te responder qual que é a situação ideal, porque é muito individualizado. Depende, tem que fazer todos os exames, ver qual é o quadro da paciente, ver o que... Mas ver a queixa, tem que ver qual que é o desejo dela. Mas generalizando, isso pode ser feito. Pode ser feito tanto, as duas técnicas são possíveis. Tá. Tanto você reduzir e depois colocar uma prótese, como você fazer isso num tempo cirúrgico só. E quando a mulher está amamentando? Como que é isso? Que tem pessoas que ficam bem confusas em relação a isso, acham que precisam tirar a prótese para, enfim, para amamentar. Explica pra gente como que é. Como é que funciona? A prótese de mama, a gente tem... Onde fica essa prótese de mama? Tá. Essa prótese de mama pode ficar em 2 lugares mais conhecidos. Ela fica abaixo da glândula ou abaixo do músculo. Tá? Então imagina que a gente tem uma mama, aqui teria uma mama sem prótese nenhuma, eu vou levantar essa mama e vou colocar uma prótese por baixo. Ok? Toda a estrutura da mama, as glândulas mamárias, os ductos mamários, o bico do seio, tudo isso está preservado. Está para cima da prótese. Isso daí não foi cortado, não foi seccionado, não foi manipulado. Então, quando ela engravidar, essas glândulas vão responder ao efeito hormonal da glândula, vão aumentar de tamanho, vão produzir leite e ela vai amamentar. Legal. Se ela tiver uma redução no número de glândulas pela prótese, aí sim ela pode ter alguma alteração, mas a maioria das mulheres conseguem amamentar, porque a estrutura está preservada. Tá certo, muito bom, muito interessante. Volta uma próxima vez para a gente falar das cicatrizes também, do procedimento cirúrgico, que é muito bom, que a gente fica bem interessado em relação a isso. Vou passar o seu Facebook, que é facebook.com/plástica cirúrgica. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado foi você. rápido, né? Você viu? Foi um pouquinho, só um pouquinho. Me dá um beijo. Tchau. Obrigada pela sua participação no Você é Bonita. Prazer. Ai, que legal, né? É só prestar atenção aí no seu biotipo para ficar bonito e natural. Mas pensa direitinho, porque se não chega lá na hora, aí você se arrepende, você viu, o resultado não fica a mesma coisa do que antes, então não adianta.